9 de janeiro, dia do Fico e do astronauta. Você sabia que o dia 9 de janeiro é super importante para a história do Brasil? Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro I disse a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Esse evento, conhecido como o Dia do Fico, foi um passo gigante para a nossa independência. Mas não é só isso. Em 9 de janeiro, também celebramos o Dia do Astronauta, uma homenagem à missão que levou o brasileiro Marcos Pontes ao espaço em 2006. Incrível, né? Pelo mundo, a data também foi marcante. Em 1863, foi inaugurado o primeiro metrô do mundo, lá em Londres. E em 1941, a primeira transmissão de TV em cores aconteceu nos Estados Unidos. De um grito de independência a uma viagem ao espaço, 9 de janeiro é uma data cheia de histórias para contar. Se você curtiu essas curiosidades, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais nada. Até a próxima! 9 de janeiro, dia do astronauta. O Dia do Astronauta é comemorado anualmente em 9 de janeiro, desde 1961, quando o astronauta russo Yuri Gagarin proclamou a famosa frase: "A Terra é azul". O ser humano dava um importante passo na história da astronomia e exploração do espaço. Do Lau Praquei, a corrida espacial proporcionou importantes marcos na história da humanidade, os quais foram protagonizados pelos astronautas, também chamados de cosmonautas. Um desses acontecimentos mais importantes foi a chegada do primeiro homem à Lua, em 1969. Em 2006, foi a vez de o Brasil entrar para o aclamado hall de astronautas que tiveram o privilégio de admirar o planeta azul do espaço. O Brasil e outros 15 países ajudaram a construir a Estação Espacial Internacional ISS, International Space Station, em inglês, a mais moderna instalação feita pelo ser humano no espaço. Origem da comemoração. Essa comemoração surge em homenagem à missão Centenário, realizada pela Agência Espacial Brasileira AIB no ano de 2006. A missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional e Astronauta Marcos Pontes. O Dia do Fico, ocorrido em 9 de janeiro de 1822, foi protagonizado pelo regente do Brasil, o príncipe Dom Pedro, quando decidiu contrariar as ordens das cortes portuguesas e permanecer no Brasil. Após isso, as relações entre Brasil e Portugal se estremeceram. Os portugueses não queriam manter Dom Pedro em território brasileiro, porque isso seria fornecer mais autonomia política e vantagens para a antiga colônia. A permanência de D. Pedro foi um ponto crucial para que o processo de independência acontecesse em 7 de setembro de 1822. Porque Dom Pedro decidiu ficar no Brasil. O desejo da permanência do príncipe regente Dom Pedro no Brasil se inicia com o temor de que Portugal retirasse do Brasil os direitos adquiridos com a elevação do Brasil a Reino Unido em 1815. Se isto acontecesse, o Brasil voltaria novamente à condição de colônia e perderia o direito de comercializar com as demais nações. Assim, surge a ideia entre a elite rural e política brasileira de formar um Reino do Brasil, independente de Portugal. O rei Dom João VI parecia prever que este território do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves poderia passar pelo mesmo processo das colônias espanholas. Desta maneira, antes de voltar para Portugal por conta da Revolução Liberal do Porto, deixou seu filho e herdeiro no Brasil. Entretanto, o próprio Dom Pedro considerava a ideia de se afastar da corte portuguesa, seja por influência de pessoas como José Bonifácio, seja pelo apoio da sua esposa, Dona Leopoldina. Em dezembro de 1821, Dom Pedro recebeu ordens de voltar a Portugal a fim de terminar sua preparação académica.
A notícia cai com uma bomba entre os brasileiros, sobretudo a elite agrária brasileira. Isso porque ela queria conservar as liberdades comerciais que haviam adquirido após a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Isso animou a aristocracia rural a pedir a permanência de Dom Pedro no Brasil. Por esse motivo, iniciou-se a coleta de assinaturas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo, pedindo que Dom Pedro não voltasse para Portugal. Mais de 8.000 assinaturas foram apresentadas pelo presidente do Senado, José Clemente Pereira, a Dom Pedro, o qual se decide permanecer no Brasil. Por isso, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro não acatou ordens das cortes portuguesas para que deixasse imediatamente o Brasil e retornasse a Portugal. Na varanda do Paço Real, que viria a se tornar o Paço Imperial após a independência, Dom Pedro comunicou sua decisão à multidão que o assistia. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico, Dom Pedro, 9 de janeiro de 1822. Esse episódio passaria à história conhecido como o Dia do Fico. 8 meses depois, apoiado pelas elites agrárias e a população livre, Dom Pedro declara a independência do Brasil. Curiosidade sobre o Dia do Fico. Portugal chegou a enviar tropas para o Brasil, capitaneadas pelo tenente-general Jorge Avilés, com a intenção de reaver o poder sobre o Brasil. No entanto, o príncipe regente D. Pedro ordena a retirada das tropas. O militar e seus comandados são expulsos do Brasil. Tornou-se uma citação comum no Brasil. Diga ao povo que fico.